Neste vídeo, o estopim, desenvolvimento e desfecho da disputa ocorrida na Assembleia de Deus em São José dos Campos, São Paulo. Para quem não me conhece, eu sou a Silvana do canal Diário Pentecostal, especialista em História e Teologia do Protestantismo no Brasil. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixe seu curtir e compartilhe com seus amigos para que mais gente conheça o canal. Toda instituição evangélica, embora organizada para louvor e glorificação do nome de Jesus, é composta de seres humanos. E seres humanos, se não se manterem em oração e alerta, são levados pela ambição. De onde vêm as guerras e pelejas entre vocês? Não é porque existe um exército inteiro de maus desejos dentro de vocês? Vocês querem o que não possuem, a tal ponto que matam para consegui-lo. Desejam o que os outros têm e não podem adquirir, portanto, começam a lutar para tomar deles. A disputa em questão envolveu o pastor Samuel Câmara, da Assembleia de Deus Igreja Mãe, em Belém do Pará, e o pastor Antônio Luiz Celari, da Assembleia de Deus em São José dos Campos. Você pode estar se perguntando como se deu essa disputa, uma vez que os dois pastores se encontram em regiões totalmente distantes do Brasil. Acompanhe o vídeo até o final para entender. Fundação da AD em São José dos Campos, João Vera Pelegrino, Antônio Luiz Celari, arrependimento, ação judicial, abaixo-assinado, tentativas de invasão, culto em ações de graça, Assembleia Extraordinária, advogadas da Igreja, manifestação, protesto, revogação da liminar, Assembleia de Deus em São José dos Campos, Ministério, Belém do Pará, André Câmara, Assembleia de Deus São José dos Campos, Ministério Belém, Pastor Emanuel Barbosa Martins. João Vera Pelegrino nasceu no dia 28 de julho de 1896. Foi consagrado ao pastorado pela Igreja Assembleia de Deus em Santos no ano de 1938 e posteriormente enviado para o norte do estado de São Paulo e para o sul do Rio de Janeiro em 3 de janeiro de 1930. No ano de 1941, foi enviado juntamente com a esposa Helena e os 5 filhos para fundar a Assembleia de Deus na cidade de São José dos Campos, São Paulo. No ano de 1956, a Assembleia de Deus em São José dos Campos tornou-se pessoa jurídica. A inauguração do templo sede ocorreu no ano de 1974. Pastor Antônio Celari presidiu a Assembleia de Deus em São José dos Campos, São Paulo, durante 20 anos. Ele fora empossado pelo pastor José Wellington Bezerra da Costa, do Ministério do Belém, porém separou-se do ministério, declarando a autonomia da igreja. Em outubro de 2009, renunciou ao cargo e apresentou Samuel Câmara como novo presidente do campo. Contexto de sua jubilação em 29 de setembro de 2009, o pastor Celari alegou necessidades médicas de descanso devido à suposta idade avançada, 59 anos. E mesmo entregando o cargo, disse que iria continuar cultuando na sede do ministério. A Igreja de São José dos Campos, então, foi desligada do ministério depois que Celari declarou total autonomia ao não aceitar mais o domínio eclesial de São Paulo. O Ministério do Belém, diante desta separação, abriu uma nova igreja na cidade de São José dos Campos, pastoreada pelo pastor Francisco Sales e formada de membros não mais solidários ao pastor Celari.
Se você ainda não assistiu, assista a uma breve biografia do pastor presidente da Assembleia de Deus em Belém do Pará, Samuel Câmara. O processo 05995446-2010-826-0577 foi aberto no Foro de São José dos Campos e pedia o afastamento de Samuel Câmara da Assembleia de Deus em São José dos Campos, São Paulo. A ação foi aberta com o intuito de retornar à diretoria da igreja e vincular-se novamente ao Ministério do Belém. Ação datada de 17 de dezembro de 2010 foi movida pelo pastor e ex-presidente da igreja Antônio Luiz Celari e gerou a intimação. Uma ordem judicial decretou o afastamento de Samuel Câmara por 90 dias do cargo de presidente da Assembleia de Deus em São José dos Campos até que a situação fosse esclarecida. Cerca de 12 mil membros descontentes com a ordem judicial se uniram em um abaixo-assinado contra o afastamento do pastor Câmara do cargo de presidente da congregação solicitada pela Justiça de São Paulo. Foram 8 tentativas de posse feitas pelo antigo pastor para cumprir a liminar que lhe foi concedida afastando Samuel Câmara. O jornal O Vale Paraíba, um dos 5 maiores jornais do interior de São Paulo, publicou uma matéria sobre a invasão de homens armados e contratados para retomar o domínio da igreja. Diversas tentativas, uma equipe de obreiros da Assembleia de Deus Ministério do Belém teria acompanhado o pastor Celari. André, filho do pastor Samuel Câmara, anunciou em seu Twitter que capangas de uma milícia encomendados por inimigos da igreja invadiram a mesma armados e agrediram os irmãos. André Câmara teria acusado o envolvimento da Assembleia de Deus Belenzinho, onde teria afirmado que um dos filhos do seu vice-presidente estava presente na invasão. Os invasores quebraram a porta de vidro de entrada e teriam agredido os fiéis que se opuseram à invasão. 4 pessoas ficaram feridas e registraram um boletim de ocorrência. Conforme o jornal Vale do Paraíba, o grupo armado entrou gritando: "Perdeu, perdeu, vocês vão ter que sair da igreja", revelou o advogado Renato Alves de Souza, de 42 anos. Na informação do jornal, o advogado Jorge Salim Assad Júnior, que representava Samuel Câmara, disse que o grupo era liderado pelo pastor Luiz Celari, que queria retomar o poder da igreja, renunciado em 2009 e repassado por meio de acordo ao pastor Samuel Câmara. Após a tentativa de invasão no dia 1º de janeiro de 2010, o Ministério e a membresia da Assembleia de Deus em São José dos Campos decidiram instituir uma Assembleia Extraordinária para o dia 2 de janeiro. Foram aprovados os seguintes assuntos nesta Assembleia: derrubada da junta diretora instituída pelo pastor Celari, garantida na liminar. Exclusão do senhor Antônio Luiz Celari do corpo de membro da igreja. Mais de 3.500 assinaturas foram recolhidas na Assembleia. Após a reunião, foi feita uma junção de petição com documentos que comprovariam os atos de violência com os membros e ata com as assinaturas. O repórter da Rede Boas Novas, Joyce Vieira, informou no seu perfil no Twitter que a igreja excluiu o pastor Celari e a realização de uma caminhada até o fórum para pedir ao juiz que derrubasse a liminar. As advogadas Nelce Silva e Rutimeire Lorena entregaram toda a juntada de petições e documentos à Justiça. Disseram não aguentar mais as perseguições que temiam atos de violências mais graves. Ambas advogadas foram perante o juiz em defesa da igreja, alegando terem uma escolha. Queriam o pastor Samuel Câmara como pastor e que não aceitavam a tomada de posse do templo à força.
No dia 3 de janeiro, em manifestação pacífica na frente do Fórum da Comarca, em São José dos Campos, os integrantes da igreja chamaram para serem ouvidos pelo juiz. Após a entrega das documentações por volta das 18 horas, o juiz do processo, Daniel Toscano, concedeu a revogação da liminar, alegando que a decisão democrática dos membros da igreja está acima de qualquer vontade de bispo, pastor, padre, etc. Entendendo a vontade soberana do povo, aprovaram o retorno do pastor Samuel Câmara à presidência da Assembleia de Deus em São José dos Campos. A Assembleia de Deus em São José dos Campos, São Paulo, alvo da disputa, hoje é presidida pelo filho do pastor Samuel Câmara, André Câmara. O Ministério do Belém mantém sua representatividade na cidade de São José dos Campos, hoje com o pastor Emanuel Barbosa Martins na presidência desde 9/10/2010, quando ele substituiu o pastor Francisco Sales, jubilado, lembrando que o pastor Francisco Sales foi o primeiro pastor enviado pelo Ministério do Belém após a divisão. Em 2017, a Assembleia de Deus em São José dos Campos, Ministério do Belém, adquiriu um imóvel de 1.986 metros quadrados para o futuro templo sede do campo, que tem hoje 60 congregações e sede provisória com capacidade para 600 pessoas.